papiro. O papiro é uma planta aquática que cresce em rios e lagos. E a entrecasca dessa planta, eu vou botar aqui para você a planta, esse é o papiro. E aí, quando abria, a entrecasca dela servia para escrever. Então, como é que era formado esse papel, né? Olá, vamos então para a aula 2 do nosso módulo de Introdução Bíblica. Seja bem-vindo mais uma vez aqui, aluno. Espero que você esteja gostando das nossas aulas. Nós estamos estudando Introdução Bíblica, uma base para que você possa avançar no estudo da Palavra de Deus. Eu digo que sempre que nós acreditamos que tudo precisa de um fundamento, né? Você construir uma casa, você tem que ter um bom alicerce. E a mesma coisa é o estudo da palavra. Para você ter o conhecimento da palavra, você precisa ter um bom alicerce. E um alicerce começa com uma introdução bíblica. Você entendendo o que é a Bíblia, como a Bíblia é estruturada, do que a Bíblia fala, isso te dá uma base para você avançar no seu conhecimento bíblico. Então, nós já temos no perfil aula 1, que é Você Entende a Bíblia, Aprenda o Jeito Certo de Começar. É a primeira aula que eu vou te explicar o que é a nossa disciplina, o que a gente pretende falar aqui nesse módulo. E hoje nós vamos para a aula 2, Entendendo a Bíblia como um Livro. Mas antes de começar essa aula, eu quero dizer para você que a nossa escola bíblica é uma escola cristã e nós temos como base, como pauta, a Bíblia como palavra de Deus. Nós cremos, nós acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus que foi revelada a nós. Então, essa é a primeira coisa que você tem que ter na sua cabeça. A Bíblia é a palavra de Deus, é Deus se revelando ao homem. Inclusive, essa vai ser a nossa próxima aula, aula 3, a Bíblia como palavra de Deus. Mas antes disso, eu quero mostrar para você a estrutura da Bíblia como um livro. Esse é a base do nosso estudo de hoje, da nossa aula de hoje. A gente vai entender como ela é estruturada como um livro. Como as aulas funcionam, se você ainda não viu a aula 1. Eu vou escrevendo no caderno. Sempre que terminar a folha, eu boto um print da folha aqui, para você depois copiar em casa, se você não está conseguindo ver direito daí. Sempre vai ter um printzinho da folha. E a gente também tem o nosso material em PDF. Se você desejar adquirir, está sempre aí na descrição o e-mail, que você pode entrar em contato para adquirir o PDF. Caso você não queira, não tenha necessidade, pelas aulas aqui, pelo caderno, você vai ter todo o material, é só você copiar, sempre os prints no final de cada... Antes de eu virar a folha, eu sempre coloco um printzinho aqui de tudo que eu escrevi, tá? Então você vai ter todo o material aí nessa aula, todo o material aqui disponível para você. Mas caso você queira, tenha vontade, sentir no coração de até abençoar a gente e adquirir o nosso PDF, você entra em contato com o e-mail que vai estar na descrição, tá bom? Então vamos lá para a aula de hoje, então, a Bíblia como um livro. Primeira coisa que a gente vai entender da Bíblia é o ponto 1 da nossa aula hoje, é qual material que a Bíblia foi feita, né? Qual material que a Bíblia foi feita. Que a Bíblia é um dos livros mais antigos que existe. E de que material ela foi feita? Como a Bíblia foi formada? A Bíblia é um livro que foi formado, primeiro, em forma de rolo. Jeremias, no capítulo 36, 2, ele fala sobre isso. Vamos ver lá. Jeremias 36, versículo 2, diz assim, ó. Pegue um rolo, um livro, e escreva nele todas as palavras que falei a você contra Israel. Então, a primeira partezinha do versículo de Jeremias, né, é uma palavra do Senhor que veio a Jeremias e Deus fala para ele, olha, Jeremias, vai lá, pega um rolo, pega lá um livro e escreve nele as palavras que estou te falando. Então, inicialmente, a Bíblia era escrita em rolos. E como eram esses rolos? De que esses rolos eram formados? Bom, eram formados de duas coisas. Primeiro, de papiro. Então, o papiro. O papiro é uma planta aquática que cresce em rios e lagos. E a entrecasca dessa planta, eu vou botar aqui para você a planta, esse é o papiro. E aí, quando abria, a entrecasca dela servia para escrever. Então, como é que era formado planta para escrita? Era feita essas tiras, conforme a imagem, tá vendo? E essas tiras eram colocadas uma de lado a lado e formavam um rolo extenso, né? Uma grande extensão de um rolo. E aí, eles escreviam, então, nessa extensão, nesse lugar, e ali se formavam, então, os rolos de papel. A Bíblia, às vezes, não fala exatamente de papiro, né? Quando ela menciona o papiro, ela menciona como um junco. Êxodo 2:3, vamos ler lá. Êxodo 2:3. Diz assim, ó. Êxodo 2:3. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, pegou um cesto de junco, tapou os buracos com betume e piche, pondo nele o menino. Então, quando a mãe de Moisés, ela põe ele no cesto, a Bíblia fala que é um cesto de junco. Esse junco é o papiro, tá? A mesma planta que fazia o cestinho de junco é a planta também que se fazia esse papiro para escrita. Jó 8:11. Jó, livro de Jó, capítulo 8, versículo 11.
Jó 8:11. Diz assim, ó. Pode o papiro crescer fora do pântano ou cresce o junco sem água? Então, também aqui refere-se, né, ao papiro. Então, papiro, a Bíblia foi escrita por papiro. E também, a Bíblia foi escrita originalmente em pergaminhos. O que eram os pergaminhos? Pele de animais. Essas peles de animais, elas eram curtidas, elas eram polidas e viravam também um rolo e eram colocadas para escrita. 2 Timóteo 4:13 fala do pergaminho. Vamos ler lá, 2 Timóteo, já no Novo Testamento. 2 Timóteo 4:13 diz assim, ó. Quando você vier, traga a capa que deixei em Trode, na casa de Carpo. Traga também os livros, especialmente os pergaminhos. Então, no Novo Testamento, Paulo, aqui no finalzinho da sua vida, né, quando ele está preso, ele pede para levar algumas coisas para ele pede a capa, ele pede os livros, ele fala, traga também os pergaminhos. Os pergaminhos eram os locais que eles escreviam. Então, a Bíblia originalmente foi escrita em papiro e em pergaminhos. E esses papiros e pergaminhos eram feitos em formas de rolos únicos, tá? Então, cada livro da Bíblia era um rolo. Então, a Bíblia, originalmente, ela não era completa, juntinha, igual a gente tem. Eram rolos. O rolo de Gênesis, o rolo de Êxodo, o rolo de Levítico, o rolo de Josué. Então, eram rolos que eram escritos. Depois, esses escritos foram se juntando e a Bíblia foi formada. A gente vai ver isso quando a gente for estudar a canonicidade da Bíblia. A gente vai ver como ela foi formada e como ela se formou aqui, os 66 livros. É um assunto para um pouco mais avançado, que daqui a pouco a gente vai chegar lá. Mas o que eu quero que você saiba agora, no momento, é que elas foram escritas, que a Bíblia foi escrita originalmente em papiro e em pergaminho, em forma de rolos, e cada livro era um rolo, tá? Então, cada um livro era um rolo. Segunda coisa, então, que a gente vai ver hoje. Esse nome, né? Esse vocábulo, Bíblia. Da onde surgiu, então, esse vocábulo Bíblia? Esse nome Bíblia. E aí eu já adianto para você que você não vai encontrar dentro das Sagradas Escrituras o nome Bíblia. Você pode abrir aqui e folhear dentro das Sagradas Escrituras que você não encontra o nome Bíblia. A não ser na sua capa, né? Bíblia de estudo, Bíblia Sagrada, ou aqui no início, né? Bíblia. Mas dentro, né, da Bíblia não existe esse nome. Então, da onde surgiu esse nome? Da onde veio, então, esse nome Bíblia? O nome Bíblia é um nome grego, que é a língua original do Novo Testamento, do grego biblos. O que é o biblos? O biblos era uma folha de papiro quando ela já estava preparada para a escrita. Estava prontinha, ela é chamada de biblos. Então, quando eu tinha um rolo pequeno, eu tinha o biblion. E quando eu tinha vários rolos pequenos, preparados ali para a escrita juntinhos, eu tinha uma Bíblia. Então, literalmente, Bíblia significa coleção de pequenos livros. Então, a nossa Bíblia é uma coleção de 66 livros. Por isso que ela leva esse nome. Porque na Bíblia nós temos uma coleção de 66 livros. São 66 livros que estão juntos ali formando a nossa Bíblia. Vou deixar aqui na tela rapidinho para você o print do que eu já escrevi até aqui no caderno para você copiar se você não conseguiu enxergar ou não conseguiu acompanhar. Então, um print para você. Vamos então para o ponto 3 da aula, que é alguns nomes que a própria Bíblia se refere a ela mesma, né? Nomes que a Bíblia se refere a si mesma. Vou deixar aqui 5 nomes que ela se refere a si mesma. Ela se refere a si mesma como escritura. Toda vez que você vê lá a escritura, ela está se referindo a ela mesma. Mateus 21:42. Sagradas Escrituras. Vou deixar para você ler depois aí em casa, tá? Romanos 1:2. Livro do Senhor. Isaías 34:16. Ela se refere a ela mesma como palavra de Deus. Marcos 7:13. Hebreus 4:12.
Marcos. E também como oráculo de Deus. Então, essas são algumas formas que a Bíblia se refere a ela mesma. Romanos 3:2. E dever de casa para você hoje, ó, para casa. Amanhã nós não temos aula. Então, amanhã, se você tiver um tempinho aí durante o seu dia, você pega cada um desses textos e lê, confirmando, então, como a Bíblia fala dela mesma. O ponto 4 dessa aula é a estrutura, então, da Bíblia. Se ela é uma coleção de 66 livros, como é que esses livros se estruturam? Como é que é a estrutura da Bíblia? A gente vai estudar a divisão em partes e a classificação dos livros por assunto. Primeira coisa, a divisão da Bíblia em partes. A Bíblia é dividida em duas partes. Antigo Testamento, que vai de Gênesis até o livro de Malaquias, são 39 livros, e Novo Testamento, que vai do livro de Mateus até o livro de Apocalipse, são 27 livros. Então, a primeira divisão da Bíblia é em duas partes. Então, a Bíblia é dividida em duas partes. A primeira parte é o Antigo Testamento, contendo 39 livros, e a segunda parte é o Novo Testamento, contendo 27 livros. E a palavra testamento, por que essa divisão, né? A palavra testamento vem do grego diatek. Vem do grego diatek e significa aliança ou concerto. Então, essa divisão em Antigo e Novo Testamento vai falar da antiga aliança, ou seja, a aliança que Deus tinha, que Deus fez com Abraão, Isaac, Jacó, a aliança que Deus fez lá no Antigo Testamento antes de Jesus vir. E o Novo Testamento vai falar da nova aliança, que foi feita com o sacrifício de Cristo por nós naquela cruz do Calvário. E esses 66 livros, eles foram escritos no período mais ou menos de 16 séculos, aproximadamente 1.600 anos, por mais de 40 autores. Então, a Bíblia, para ser formada, ela levou aproximadamente 1.600 anos, por mais de 40 pessoas, 40 autores que escreveram esses 66 livros. Vou botar aqui totalizando 66. 66 livros. E aqui a gente vê um dos milagres da Bíblia, porque esses escritores tiveram várias profissões. A gente vê que teve pescador, teve médico, que viveram em épocas diferentes. A gente teve pessoas que viveram lá no início de tudo, né? E temos pessoas que já viveram num tempo mais avançado, como o apóstolo Paulo, apesar deles terem tido profissões diferentes, viverem em épocas diferentes, em regiões diferentes, os seus escritos formam uma harmonia perfeita. A Bíblia toda, de Gênesis até Apocalipse, ela tem uma harmonia e um tema central. Na nossa aula 4, a gente vai estudar sobre isso, o tema da Bíblia, o que a Bíblia fala, que é um tema só, e a gente vai ver esse grande milagre. Como a Bíblia, feita em um período de tempo tão longo, por pessoas tão diferentes, em épocas diferentes, consegue ter uma harmonia perfeita. Esse é um grande milagre da Bíblia e é um dos grandes motivos que nós cremos que ela é a palavra de Deus. Tem a sua composição dividida em capítulos e versículos. É uma coisa bem básica, tá? Mas tem gente que às vezes está começando agora a sua caminhada cristã e fica meio perdido. Então eu vou mostrar para vocês. O capítulo, aqui sempre vem o nome do livro, Gênesis, e o capítulo sempre é o número maior e o versículo são os números menorzinhos. Originalmente a Bíblia não era dividida em capítulos e versículos. A gente vai ver também aqui durante o nosso curso como isso aconteceu. Vai ficar mais didático pra gente, tá? Então, hoje, quando alguém fala capítulo tal, versículo tal, o número grande é o capítulo, o número pequenininho são os versículos da Bíblia. E cada um desses 66 livros, eles são classificados por assuntos. Eu não sei se você sabe, mas cada livro da Bíblia são classificados por assuntos, tá? Então, eu vou fazer aqui um quadrinho para você, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Lembrando que o Antigo Testamento são 4 grupos e o Novo Testamento também são 4 grupos. A divisão do Antigo Testamento, então. A primeira divisão é a lei, ou Pentateuco, que são os 5 primeiros livros. Depois vem a história, que são 12 livros. Depois vem a poesia, que são 5 livros. E depois vem a profecia, que são 17 livros. No Novo Testamento, nós temos os evangelhos, ou a biografia,
que são os 4 evangelhos, os 4 primeiros livros. Nós temos a história, que é um livro. Nós temos as cartas, ou epístolas, são 21 livros, ou 21 cartas. E nós temos a profecia, que é o último livro, o livro de Apocalipse, que é um livro. Então, essa é a divisão dos livros estruturados por assuntos. Vou mostrar, então, para você, dentro da Bíblia, quais são esses livros. E aí, se você quiser, eu sei que tem gente que não gosta de escrever na Bíblia, tem essa dificuldade de escrever na Bíblia, mas se você quiser escrever e acompanhar, mas se você quiser ter essa divisão na sua Bíblia, você faz aí comigo. Se você não quiser, você pega uma folha e você repassa isso para uma folha. Então, com vocês aqui no índice, tá? Para a gente separar, então. O Antigo Testamento, composto de 39 livros. Então, Antigo Testamento, 39 livros. E como esses livros, então, são divididos? O primeiro grupo é o Pentateuco, que vai do livro de Gênesis até o livro de Deuteronômio. São os primeiros 5 livros da Bíblia. É chamado de lei também. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio vai falar da formação, do início do povo de Israel, a formação do povo de Israel e as primeiras leis que Deus dá, mostrando o tabernáculo, mostrando os mandamentos, né, que Deus tinha para eles. Então, portanto, essa classificação dos primeiros livros da Bíblia, chamados de lei ou Pentateuco. Depois nós temos aqui os livros históricos. A minha já até tem a divisão. Os livros históricos, que vai de Josué até o livro de Esther. E ele vai contar a história desse povo de Israel. Depois que ele chega na Terra Prometida, como eles começam a viver lá, vai falar do período dos juízes, depois vai falar do período da monarquia, vai falar do período que eles vão até o cativeiro, vai falar do período que eles voltam no cativeiro. Então é toda a história do povo de Israel aqui. 12 livros, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Êxodo, Neemias e Esther. Depois vem então os livros poéticos, ou a poesia, que vai do livro de Jó até o livro de Cântico dos Cânticos. Jó é um dos primeiros livros. A história de Jó acontece aqui mais ou menos na época dos patriarcas, tá? Então, o livro de Jó, mas ele é uma poesia, ele é considerado como uma poesia. Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos já foram escritos mais para frente, na época ali da monarquia, né? A maioria dos salmos é feito pelo rei Davi. Provérbios, Eclesiásticos e Cânticos são livros poéticos do rei Salomão. Depois, então, nós temos os livros proféticos, que vai de Isaías até Malaquias. São os livros que vão falar da profecia. São profecias, geralmente, aqui para a época dos reis também, para a época da monarquia. São profetas levantados como vozes de Deus para falar aos reis, para falar ao povo sobre a situação que o povo estava vivendo. Esses livros proféticos são divididos em 2, profetas maiores e profetas menores. Os profetas maiores é Isaías, Jeremias, Lamentações. Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel. São os profetas maiores, vai até o livro de Daniel. E os profetas menores vai de Oséias até Malaquias. Então, profetas maiores e profetas menores. E aí você vai me perguntar, mas por que profeta maior e profeta menor? A profecia desse era mais importante, a desse era menos importante? Por que ele é maior, por que ele é menor? Simplesmente por causa do tamanho do livro. Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel são livros maiores, são livros mais extensos. Os livros de Oséias a Malaquias são livros menores. Então, eles são classificados como profetas menores. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias são classificados como profetas menores. O Novo Testamento é composto de 27 livros. E esses 27 livros também são divididos em 4 grupos. O primeiro deles são os evangelhos, ou a biografia, que vai falar da história de Jesus. Mateus, Marcos, Lucas e João. É a biografia ou os evangelhos. A primeira divisão que os livros do Novo Testamento têm. E cada um desses vai falar de Jesus de um aspecto, né? Porque 4 evangelhos falando da mesma pessoa que é Jesus. A gente vai descobrir isso quando a gente estudar o Novo Testamento. Depois veio o livro histórico, que é só um, é o livro de Atos, vai contar a história da igreja, é o livro histórico. Depois nós temos as cartas, ou epístolas. São cartas escritas à igreja, escritas a pessoas, que vai de Romanos até 3 João. São 21 cartas ou epístolas. Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, 1 e 2 Pedro, 1 e 2 Pedro, 1 e 2 e 3 João, e desculpa, esqueci aqui, e Judas.
Judas também entra aqui, então vai de Romanos até Judas. E por fim, o livro profético do Novo Testamento, que é o livro de Apocalipse, que é o livro profético do Novo Testamento. Então essa é a estrutura da Bíblia. Então a gente termina assim a nossa aula de hoje. Nós aprendemos então como ela foi escrita originalmente, em papiro e pergaminhos. Nós aprendemos também de onde vem esse nome Bíblia, o vocábulo Bíblia. Nós aprendemos alguns nomes que a Bíblia dá a si mesmo. E nós aprendemos, por fim, como a Bíblia é estruturada, a divisão dela em Antigo e Novo Testamento. Aprendemos que ela foi escrita por mais de 40 autores. Aprendemos que ela foi escrita num período de 1.600 anos. Aprendemos o que é capítulo, o que é versículo. E aprendemos que os livros dela são estruturados também por assuntos. O Antigo Testamento, 4 assuntos: lei, história, poesia e profecia. E o Novo Testamento também 4 assuntos: evangelho, história, cartas e profecia. E assim a gente aprendeu a estrutura da Bíblia como livro. Na próxima aula, na aula 3, quarta-feira, nós vamos aprender a Bíblia como palavra de Deus. Nós vamos entender porque ela é o nosso manual de fé e prática da vida cristã. Nós vamos olhar para a Bíblia como sendo a palavra de Deus revelada a nós. Eu espero você caminhando com a gente nesse curso, espero você na próxima aula, espero que esteja sendo bênção para a tua vida e que juntos a gente possa crescer em graça e conhecimento diante de Cristo. Até a próxima aula, então.